Oi, eu sou Simânia. E se você ainda não curtiu, curte rapidinho. E se não se inscreveu, inscreva-se. Isso vai ser muito importante para divulgar o nosso canal. Nós queremos falar hoje sobre um assunto que é problema em muitos casamentos. Maridos e esposas muitas vezes são fiéis, são compreensíveis, colaboradores, mas sofrem um problema que afeta diretamente o relacionamento deles, o desenvolvimento da família, a educação dos filhos e o futuro do casamento. Logo no início do livro de Gênesis, a gente confere a criação do mundo. Vemos que Deus criou a terra, os céus, os mares, todos os animais, toda a natureza com o poder da sua palavra. Mas quando chegou a vez de criar o homem, ele criou o homem com suas próprias mãos. Ele pegou do pó da terra e fez o homem à imagem e semelhança dele. E a história continua. Então Deus percebe que não é bom que o homem esteja só e decide fazer uma companheira para ele. Essa companheira deve ser uma ajudadora idônea. A palavra idônea significa capaz de, à altura de, apta para. Ele tira a mulher das costelas de Adão. Uma de suas costelas sai e é feita a mulher. Preste atenção. Antes, o homem tinha em si todas as características de Deus. Se ele falou, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, realmente eu creio que o homem tinha todas as características de Deus. Como, por exemplo, força, carisma, carinho, determinação, emoção, razão. Aquele ser humano, o Adão, ele era completo, até porque mesmo a palavra Adão, no hebraico é Adam, que significa humanidade. Então ali em Adão estava representada toda a humanidade. E Deus decidiu tirar de dentro dele uma parte desse ser para criar uma mulher e entregar para ele, para que os dois se tornassem uma só carne. Quando Deus tira a mulher de Adão, muitas dessas qualidades saem. Ele era sentimental ao tempo que racional. E aí, quando Deus tira e faz Eva, ele deixa Eva ser sentimental e Adão o racional. O homem também, ele era bruto e delicado. Mas quando Deus tira Eva de dentro dele, a parte delicada fica com Eva e a bruta fica com Adão. Isso é pra gente entender que homem e mulher foram feitos diferentes, com capacidades diferentes, com habilidades diferentes, com pensamento diferente, com sentimento diferente, com força física diferente, com formato físico, com estrutura física, totalmente diferentes um do outro, homem e mulher, mas de uma forma que eles se encaixem de uma maneira perfeita. Mulheres aptas para desenvolverem muitas coisas, homens aptos para desenvolverem outras muitas coisas. Mas nós, mulheres, somos ágeis, somos práticas. Nós gostamos de tomar a frente, de fazer as coisas, de ver as coisas acontecerem e não temos o mínimo de paciência para esperar o homem fazer o que precisa ser feito. Daí vem revoluções, daí vem bandeiras se levantando, alguém dizendo que as mulheres podem fazer tudo que o homem faz, podem ser iguais aos homens, e isso começa a trazer problemas para o casamento. Existem papéis específicos para o homem, outros específicos para as mulheres. Para que tudo funcione e que se encaixe, cada um precisa fazer, ocupar, desenvolver, executar o seu papel. O papel espiritual dentro de casa, a liderança espiritual, o sacerdócio, cabe ao homem. O homem é o sacerdote da casa. Ao homem foi cobrado quando lá no Jardim do Éden, na criação, eles pecaram. Sabemos que foi a Eva
que deu ouvidos à serpente, experimentou do fruto proibido, deu para o seu marido e ele provou também. Mas na hora de cobrar, Deus cobrou foi para Adão, porque ele é o cabeça da mulher. Efésios 5, 22 a 25. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. O papel do marido é ser o cabeça da mulher. Pense que esse é um princípio de autoridade. Na sociedade em que vivemos, é necessário que haja autoridade. E o que a gente vê é que as pessoas, essa nova geração, não respeita a autoridade alguma. Crianças não respeitam a autoridade dos seus professores, dos seus pais, dos seus avós. Na escola, os jovens não reconhecem a autoridade dos professores, diretores e coordenadores de classe. Nem no trabalho as pessoas reconhecem a autoridade do patrão, do chefe imediato, do gerente. E aí a falta de respeito fica estabelecida. Bate-boca, discussões, agressões. Tudo isso porque essas pessoas vieram de um lar onde não foi ensinado submissão e autoridade. Essas pessoas, desde o berço, não viram em casa quem mandava, quem obedecia, quem tinha poder de fazer o quê. O que ele viu foi um querendo sobrepujar o outro, um tomando o lugar do outro, brigas constantes, brigas por desacordo, brigas por motivos diversos, inclusive por falta de autoridade e submissão. Tudo bem, mas ser submissa ao marido é um pouco demais. A referência que nós lemos diz que a mulher deve se submeter ao marido como a igreja se submete a Cristo. Porém, diz também que o homem deve amar sua esposa como Cristo amou sua igreja. O amor que o marido deve nutrir por sua esposa não é um amor sentimental, um amor de paixão, um amor de suspiro, de sussurro, até porque isso não é amor, isso é paixão. Mas o amor é cuidado. O amor é caminhar junto, é ter paciência, é contribuir com o crescimento do outro, é olhar o outro com olhos de interesse. Jesus se entregou por sua igreja, morreu por ela, sofreu por ela, pagou um preço do qual foi muito difícil, mas ele amou e amou até o fim. Então se submeter é um pouco mais fácil do que amar. Gente, a Bíblia não manda a mulher amar o marido, ela manda se submeter. Isso porque fica fácil para uma mulher amar ao marido que a ama, que cuida, que zela, protege, que apoia, que ensina, que caminha com ela. Fica fácil amar um homem assim. E também fica fácil se submeter. Lembrando que estamos nos submetendo à autoridade de marido e não aos caprichos do homem. Alguns maridos usam esse texto bíblico para suas mulheres satisfazerem todos os seus caprichos e desejos mais loucos, mais banais, mais fúteis do mundo. Quando Ananias, Misael e Azarias foram levados cativos pelo rei da Babilônia, seus nomes foram trocados para Sadraque, Mesaque e Abidnego. Lá eles ficaram debaixo da autoridade do rei Nabucodonosor. Eles sabiam bem se submeter à autoridade. E ali eles viviam segundo as pessoas daquela cidade. Inclusive, seus nomes passaram a ser nomes babilônicos. E eles se submetiam a todas as ordens do rei. Porém, quando as ordens do rei já estavam passando além da sua autoridade e indo para a loucura, foi necessário que os três se posicionassem. Nós aprendemos com Pedro que mais importa agradar a Deus do que aos homens. E dessa vez eles não puderam agradar ao rei Nabucodonosor, quando no auge da sua loucura, ele construiu uma estátua enorme para que todos da Babilônia se curvassem e adorassem aquela imagem. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego sabiam que isso era contra os princípios do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Eles não se dobraram diante da imagem, eles não se curvaram e eles não se submeteram a essa autoridade do rei,
que usou da autoridade para ser autoritário e impor o cumprimento de uma loucura. Nós não somos sujeitas às loucuras do marido, mas à autoridade que ele representa. Mas Pedro ainda fala que se o marido não servir ao Senhor, a mulher ganha o seu marido no seu bom procedimento, com a boquinha fechada, dando testemunhos. Não significa que se o seu marido não é cristão, você não tem que se submeter. Ele sempre será uma autoridade na sua vida pelos votos conjugais. Mas se ele tiver alguma loucura, do tipo, mulher, eu tô mandando tu fazer isso porque eu sou o teu cabeça, entendeu? Porque tu é submissa a mim, tu tem que fazer assim. Eu tô representando um marido muito doido. E não são poucos que são assim. Seja amável, seja carinhosa e faça o seu papel de auxiliadora idônea daquela mulher que pode promover o seu marido. Então, um dos principais papéis da esposa é auxiliar o seu esposo com sabedoria, se submetendo à autoridade dele. E o principal papel do marido é ser o líder espiritual, líder financeiro, ser o provedor, cuidar da sua família com dignidade, ser o sacerdote de sua casa. A mulher deve ser uma boa administradora de toda a provisão que o marido traz para sua casa e ela deve fazer isso com alegria e refletindo a glória de Deus dentro do lar. O nosso lar deve ser um lugar de paz e alegria, deve ser um lugar de descanso, deve ser onde todos têm prazer de voltar para lá e não um lugar horroroso, um lugar cansativo, um lugar detestável. A harmonia entre marido e mulher vão promover dentro deste lar, dentro desta casa, um ambiente seguro emocionalmente, financeiramente, psicologicamente e, sobretudo, espiritualmente para a família que está se desenvolvendo dentro desse lar. Mulher querendo ser sacerdote. Ah, mas eu sou mulher de oração, meu marido não quer saber de orar. A dica que eu te dou é: promova seu marido a ser um homem de oração. Ensine seu marido a orar, incentive seu marido a orar, dê oportunidade para ele orar, ministre sobre a vida dele, ore com ele e por ele, ensine seus filhos a olhar para o seu esposo com a autoridade que ele tem. Tem muitos maridos bonzinhos que gostam de arrumar a casa, de lavar a louça, de ajudar dentro de casa. E isso não pode se tornar uma obrigação. Nós mulheres muitas vezes gostamos de aproveitar, mas sabemos que esse papel é nosso, porque nós somos aquela que cuida do lar. Nós somos a protetora da nossa casa. Na educação dos filhos, no cuidado e higiene com a casa, na nutrição, na ordem da casa, no controle emocional das crianças. Ser ajudadora não é estar abaixo do seu marido, mas é uma função muito importante. Lembrando que submissão é uma junção de duas palavras. Submissão, uma missão abaixo de. É como se o seu esposo fosse o gerente e você é a subgerente. Ou ele o diretor e você a vice-diretora. Mostra que nós devemos trabalhar juntos, mas a responsabilidade final será cobrada dele e não de você. Então, não assuma o papel de liderança dentro da sua casa. Marido, assuma seu papel de liderança dentro da sua casa, gente. Aprenda. Não assista esse vídeo por assistir. Tome conhecimento e faça a diferença dentro da sua casa. Você vai ver as coisas começarem a mudar e ainda vai poder anunciar essa verdade e testemunhar essa transformação para que outros lares também sejam grandemente abençoados. Se você tem alguma sugestão para algum vídeo, você pode colocar aqui nos comentários ou passar direto no meu WhatsApp. Estou esperando o seu contato. Gostou? Clica aí no gostei. Um beijo. Tchau.